Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria imensa poder estar aqui com você neste momento tão especial. Receba o meu abraço caloroso, cheio de fé, esperança e gratidão a Deus por mais um dia em que Ele nos concede a oportunidade de estarmos vivos, respirando e buscando a Sua presença. Saiba que este espaço é dedicado para que juntos possamos compartilhar a palavra que edifica, que consola, que orienta e que nos dá força para seguir adiante em meio às lutas e desafios da vida. Aqui você não está sozinho, pois a cada encontro nós nos fortalecemos mutuamente, lembrando que em Cristo somos uma família unida, sustentada pelo amor de Deus e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes começamos o dia cheios de preocupações e afazeres, deixando a nossa mente tomada por ansiedades, sem perceber que a verdadeira paz vem de dentro, vem do coração que confia em Deus. Este é o motivo pelo qual estamos aqui, para aquietar a nossa alma, ouvir a voz do Senhor e aprender com Sua palavra. Quero que você se sinta acolhido, amado e lembrado pelo Pai, porque a cada segundo Ele cuida de nós com amor incondicional. Por isso, querido irmão e querida irmã, eu te convido a permanecer comigo até o final desta mensagem, porque tenho certeza de que Deus falará profundamente ao seu coração. E antes de seguirmos adiante, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comente no final do vídeo o que Deus falou com você por meio desta palavra. Assim, juntos poderemos levar esta mensagem a muitas outras vidas que também precisam ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Hoje Deus nos conduz a uma passagem poderosa que se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 28, onde está escrito: assim que concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Querido irmão, querida irmã, esta palavra nos leva a refletir sobre o propósito, sobre a missão e sobre o senso de responsabilidade que cada um de nós carrega diante daquilo que Deus coloca em nossas mãos. O apóstolo Paulo não vivia apenas para si. Ele não caminhava apenas em busca de conforto ou realizações pessoais, mas tinha o coração voltado para a obra de Deus. Ao escrever aos Romanos, ele mostra o desejo de ir até eles, mas antes havia algo que precisava concluir, um compromisso que deveria ser honrado. Paulo entendia que cada etapa da caminhada era importante e que não poderia avançar para o próximo destino sem antes ser fiel naquilo que já estava diante de si. Quantas vezes, em nossa vida, somos tentados a querer pular etapas, a apressar os processos, a desejar chegar rapidamente a novos lugares sem antes concluir aquilo que o Senhor nos entregou para cuidar. A palavra de hoje vem como um lembrete. Não podemos alcançar a plenitude do que Deus tem para nós, sem antes sermos fiéis no pouco, sem antes terminarmos as obras que já começamos. É assim que o Senhor nos capacita e nos prepara para coisas maiores. Perceba que Paulo não fala de um simples compromisso humano, mas de um fruto que precisava ser entregue. Isso nos lembra que tudo aquilo que fazemos para Deus deve gerar frutos, frutos de amor, de serviço, de dedicação, frutos que glorificam o nome do Senhor e abençoam outras vidas. Não se trata apenas de realizar tarefas, mas de cumprir a missão com o coração cheio de amor e reverência a Deus. E aqui está um princípio espiritual profundo: a fidelidade. A vida cristã não é uma corrida apressada, mas uma jornada de obediência. Deus nos chama a sermos fiéis no lugar em que estamos, mesmo que ainda não tenhamos chegado onde gostaríamos. Talvez você esteja esperando uma grande promessa se cumprir. Talvez sonhe com novos horizontes, mas antes disso, o Senhor te pede: seja fiel no que já está em suas mãos. Conclua o que já começou.
e eu abrirei as portas para que você avance. O apóstolo Paulo sabia que a Espanha era um lugar distante, um sonho, uma nova etapa. Mas ele também sabia que precisava primeiro honrar os compromissos anteriores. Isso nos ensina que não existe vitória verdadeira sem responsabilidade. Não existe conquista legítima sem disciplina. E não há crescimento espiritual sem fidelidade no hoje. Amado irmão, amada irmã, talvez você esteja vivendo um tempo de espera. E pode ser que o seu coração esteja ansioso para alcançar algo novo. Mas lembre-se, cada passo que damos em obediência ao Senhor nos leva mais perto do destino que Ele planejou. A palavra de hoje é um convite à paciência, à perseverança e à confiança. Portanto, quando olhamos para Romanos capítulo 15, versículo 28, enxergamos muito mais do que o plano de viagem de Paulo. Enxergamos a profundidade de uma vida comprometida com o chamado de Deus. Uma vida que entende que tudo tem o seu tempo determinado e que cada etapa concluída é uma semente lançada para um futuro de bênçãos. E é exatamente isso que o Senhor quer ministrar ao seu coração nesta noite. Não apresse os processos, não pule etapas, não abandone o que já foi iniciado. Conclua com amor, conclua com dedicação, conclua com fé, e o próprio Deus abrirá diante de você novos caminhos. Querido irmão, querida irmã, ao meditarmos em Romanos capítulo 15, versículo 28, onde o apóstolo Paulo diz: assim que, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha, somos levados a refletir sobre a seriedade do compromisso que temos com o Senhor e com a missão que Ele coloca em nossas mãos. Paulo não apenas fala de concluir uma tarefa, mas de entregar um fruto. Isso significa que sua vida e seu ministério eram marcados por resultados que glorificavam a Deus e edificavam a igreja. Esse versículo nos ensina que há um princípio divino no qual a fidelidade no presente nos habilita para os próximos passos. É como Jesus nos disse em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Essa palavra ecoa como um lembrete poderoso de que antes de recebermos grandes responsabilidades ou vivermos grandes promessas, precisamos mostrar fidelidade nas pequenas coisas. Paulo entendia isso claramente. Ele não seguia apenas seus planos pessoais, mas estava alinhado com a vontade de Deus, e por isso fazia questão de cumprir cada etapa antes de avançar. Outro ponto importante é que Paulo não apenas falava em concluir, mas em consignar um fruto. Isso nos remete às palavras de Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto mencionado por Paulo não é apenas material, mas espiritual. Tudo o que fazemos em nome do Senhor precisa carregar o selo da presença de Cristo. Quando permanecemos ligados a Ele, a nossa vida gera frutos de amor, paciência, bondade, misericórdia, generosidade e fé. Agora pense comigo. Quantas vezes começamos projetos, sonhos ou mesmo compromissos espirituais e deixamos pelo caminho? Quantas vezes a oração inicial é cheia de fervor, mas logo esfria diante das dificuldades? Quantas vezes começamos uma leitura bíblica, um propósito de jejum, um chamado de serviço, mas a correria da vida e o cansaço nos fazem abandonar a caminhada? A palavra de hoje vem como um convite a concluir o que começamos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o próprio Paulo nos lembra, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus não começa nada em nossas vidas sem a intenção de concluir.
Ele é fiel para terminar o que iniciou, mas nós também precisamos cooperar com Ele, sendo perseverantes e comprometidos até o fim. Veja como isso se aplica ao dia a dia. Uma mãe que ora constantemente por seu filho, mesmo sem ver mudanças imediatas, um trabalhador que se mantém íntegro em um ambiente de corrupção, um jovem que persiste em buscar a santidade, mesmo sendo pressionado pelo mundo. Em cada exemplo, vemos frutos sendo gerados, e esses frutos são preciosos aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo desejava ir até a Espanha, mas não sem antes cumprir o que lhe cabia naquele momento. Essa atitude nos ensina que não podemos viver pulando etapas, sempre ansiosos pelo próximo passo, esquecendo que o hoje também é parte do plano de Deus. Cada momento da nossa jornada tem valor, cada detalhe faz parte do preparo. Além disso, o fruto que Paulo menciona estava ligado à generosidade da igreja em ajudar os santos necessitados. Isso mostra que nossa fidelidade não é apenas vertical para com Deus, mas também horizontal para com o próximo. Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé verdadeira gera frutos visíveis, frutos que alcançam vidas, que sustentam os que estão em dificuldade e que revelam o amor de Deus de maneira prática. Querido irmão, querida irmã, a lição que tiramos aqui é clara. Conclua os frutos que o Senhor colocou em suas mãos. Não desista daquilo que Deus já iniciou em sua vida. Pode ser um ministério, uma oração, uma promessa ou até mesmo um processo de transformação pessoal. Não olhe para trás, não abandone no meio do caminho. Seja como Paulo, determinado a concluir, para então avançar em novos horizontes. Portanto, Romanos capítulo 15, versículo 28, não é apenas um registro de viagem do apóstolo, mas uma lição eterna sobre fidelidade, compromisso e perseverança. Ele nos lembra que antes de alcançarmos a Espanha dos nossos sonhos, precisamos concluir a Jerusalém, que está diante de nós hoje. E quando somos fiéis no presente, Deus abre as portas do futuro. Querido amado irmão, querida amada irmã, chegamos a um momento especial desta reflexão. Até aqui vimos como a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 15, versículo 28, nos ensina sobre fidelidade, compromisso e conclusão dos frutos que Deus nos confia. Mas agora quero convidar você a abrir o coração para uma mensagem de esperança, porque o nosso Deus não é apenas aquele que pede de nós perseverança. Ele também é o Deus que recompensa, que sustenta, que fortalece e que abre caminhos onde parece não haver saída. A vida cristã é marcada por desafios e muitas vezes sentimos o peso de não conseguir concluir aquilo que iniciamos. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e se lembrando de projetos interrompidos, sonhos deixados de lado, orações que foram esquecidas ou até mesmo compromissos que se perderam ao longo da caminhada. Mas a boa notícia que trago hoje é que em Cristo sempre existe uma nova oportunidade. Ele é o Deus das segundas chances, aquele que nos chama novamente para o caminho e que reacende em nós a chama da perseverança. Lembre-se do que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa é para mim e para você. Mesmo quando o fardo parece pesado, mesmo quando a caminhada parece longa, o Senhor vem com o sopro do seu Espírito e nos dá novas forças. Ele nos capacita a concluir o que começamos, não com a nossa própria capacidade, mas com a força que vem do alto. Querido irmão, querida irmã, talvez o seu coração esteja cansado de esperar por respostas. Talvez você esteja desanimado por não ver resultados, mas eu quero declarar sobre a sua vida que Deus está no controle de todas as coisas.
Ele não esqueceu das promessas que fez a você. Se Ele disse que completaria a boa obra, então você pode descansar, porque Ele é fiel para cumprir. A sua história não termina na desistência, não termina no meio do caminho. A sua história em Cristo é uma história de vitória, de superação, de fé e de frutos abundantes. É interessante perceber que Paulo, mesmo com tantas lutas, perseguições, prisões e dificuldades, nunca deixou de avançar. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, e isso o mantinha firme. Da mesma forma, o Senhor também colocou um propósito em sua vida. Não importa se as circunstâncias parecem contrárias, não importa se os ventos estão fortes, se a tempestade parece querer afundar o barco. Jesus continua sendo o capitão da sua embarcação, e Ele não permitirá que você naufrague. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa é a promessa que nos sustenta, a certeza de que nunca estamos sozinhos. Eu quero que você guarde em seu coração esta verdade. Deus não desiste de você, ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha interrompido algumas coisas. O Senhor está pronto para te levantar, para te restaurar e para te conduzir ao cumprimento do seu plano. Ele não olha para você com condenação, mas com misericórdia e amor. Assim como o pai do filho pródigo, que correu ao encontro do filho arrependido, o Senhor também corre em sua direção para te receber de braços abertos. E mais, quando Ele nos chama a concluir os frutos, não é porque Ele precisa de nós, mas porque Ele deseja nos tornar participantes da sua obra. Ele nos honra com o privilégio de sermos instrumentos em suas mãos. Cada vez que concluímos uma tarefa, cada vez que permanecemos fiéis, cada vez que geramos frutos, estamos escrevendo uma história que glorifica o nome de Deus e abençoa gerações. Por isso, não desanime. Levante-se hoje com uma nova determinação. Olhe para a sua vida e peça ao Espírito Santo que te mostre aquilo que precisa ser retomado, aquilo que precisa ser concluído. Pode ser um chamado no ministério, pode ser uma vida de oração mais intensa, pode ser um propósito que ficou pelo caminho. Não importa qual seja a área, o importante é que Deus está te chamando hoje para ser perseverante, para ser constante, para ser fiel até o fim. Lembre-se também do que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Essa é a maior promessa, a recompensa eterna para aqueles que não desistem. O mundo pode até não reconhecer, as pessoas podem até não valorizar, mas o Senhor vê cada esforço, cada lágrima, cada oração, cada passo de fé. E Ele mesmo será aquele que te recompensará. Querido irmão, querida irmã, não é hora de parar, não é hora de recuar. É hora de avançar com fé, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Creia que a sua Espanha chegará, ou seja, os seus sonhos, os seus projetos, as promessas que o Senhor colocou em seu coração. Mas antes disso, conclua o que está diante de você. Seja fiel hoje, porque o amanhã pertence a Deus e Ele nunca falha. E assim, com o coração cheio de esperança e confiança, podemos declarar como o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Que esta também seja a sua declaração no final da caminhada, de que você foi fiel, de que não desistiu, de que concluiu o que Deus lhe entregou. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, para Te agradecer por esta palavra que alcançou o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é eficaz e nunca volta vazia. Hoje aprendemos que precisamos concluir os frutos que o Senhor confiou em nossas mãos e entendemos que muitas vezes falhamos, desistimos e nos cansamos. Mas nesta hora, Senhor,
nós nos arrependemos e pedimos que o Teu Espírito Santo venha renovar as nossas forças. Pai querido, assim como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, a perseverarmos até o fim, a não desistirmos diante das dificuldades. Senhor, quando estivermos cansados, que possamos nos lembrar da Tua promessa em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Dá-nos, Pai, esta renovação hoje, que a nossa vida seja como a videira descrita em João, capítulo 15, versículo 5, que permaneçamos ligados em Cristo e que possamos dar muitos frutos, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Ensina-nos a amar mais, a servir mais, a sermos instrumentos de bênção em Tuas mãos. Pai amado, nós declaramos que não desistiremos dos planos que o Senhor tem para nós. Mesmo diante das lutas, nós escolhemos confiar. Mesmo diante das tempestades, nós escolhemos crer. E sabemos que no final receberemos a coroa da vida, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Abençoa cada irmão e cada irmã que está orando comigo agora. Que o Senhor visite os lares, as famílias, os corações, derrama da Tua paz, do Teu amor e da Tua esperança. E que cada um aqui sinta a Tua presença, fortalecendo e renovando, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui abaixo o que Deus ministrou em sua vida através desta palavra. Assim, juntos, vamos alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho.